Vamos agora dar continuidade na nossa série de estudos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Verso 8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz de Deus, quem tem os olhos como chamas de fogo e pé semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras e o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não feche a Bíblia, deixa aberto aí. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, meu desejo é que haja graça abundante sendo derramada sobre todo esse salão, alcançando mentes e corações, consolando os fracos,
erguendo os caídos, acalmando os abatidos. Tem misericórdia de nós. Em tempos de escuridão, mostra a tua luz e nos ensina a sermos uma igreja bíblica. Que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, como eu disse, estamos aqui hoje dando sequência na série de estudos no livro de Apocalipse, e nosso objetivo é pregar todo o livro que contém 22 capítulos. Nós já fizemos aqui 3 mensagens, e hoje é a 4ª mensagem. O Apocalipse, caso você nunca tenha lido, ele é uma obra de arte. É um dos livros mais estupendos da Bíblia. E diferente do que alguns acreditam, a Bíblia não é um artefato de decoração para os nossos lares. Ela é um livro, contém palavras, contém narrativas, histórias, que por trás delas nos ensinam princípios, doutrinas, de como nos conduzir nessa terra e de como herdar a vida eterna. E dentre os livros que compõem a Bíblia, são 66 livros, que a palavra Bíblia vem de um termo que quer dizer biblioteca. Ela contém 66 livros. Um dos mais extraordinários, fantásticos, é o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. É uma obra de arte, obra maravilhosa, obra divina. E nós não podemos perder de vista nenhum detalhe desse estupendo livro de Apocalipse. O que tem ele, o que contém esse livro? São revelações do passado, da época de Jesus, são revelações do presente, falam sobre os nossos dias, e são revelações do futuro, coisas que ainda hão de acontecer, que contribuirão e muito para o nosso tempo. Nós vamos agora para a 4ª mensagem, a 4ª sessão da série de Apocalipse. Nas 3 primeiras, nós tivemos um aspecto mais introdutório do livro. Hoje nós entraremos em aspectos mais objetivos do livro. Você sabe que Apocalipse são visões que João tem preso na ilha de Patmos. Deus dá a ele revelações. O apóstolo João, o único apóstolo dos 12 vivos ainda, era João, e ele começa a escrever as coisas que viu. Na última mensagem ele teve a visão do Cristo glorificado, mas hoje ele deixa um pouco as visões e vai escrever diretamente às igrejas da sua época. No que então consiste essa 4ª sessão? A 4ª sessão vai ser destinada às cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ok? João estava ali na Ásia, estava preso em uma ilha, e havia ali algumas igrejas. Dentre elas, ele menciona 7 igrejas da Ásia. E o Apocalipse então é escrito para ser enviado a estas 7 igrejas, que hoje é a atual Turquia. Mas, então, são cartas às 7 igrejas. Mas você pode perguntar, mas o Apocalipse já não foi escrito todo para essas 7 igrejas? A mensagem do Apocalipse já não é para 7 igrejas? Sim, o conteúdo todo é destinado para 7 igrejas, ou para a igreja de Cristo em todas as épocas. Essas cartas, por exemplo, o Apocalipse seria escrito, enviado às 7 igrejas e seria lido, todo ele, para cada uma das 7 igrejas. Mas nessa sessão ele trata especificamente da condição individual de cada uma dessas 7 igrejas. Por isso o tema é Cartas às 7 igrejas. O Apocalipse todo é para as igrejas. Entretanto, essa sessão se destina a tratar individualmente de cada uma das 7 igrejas. E para isso, 2 capítulos de Apocalipse foram destinados, o capítulo 2 e o capítulo 3,
Por causa do tempo, vamos tratar só do capítulo 2, que abarca 4 igrejas das 7. E o capítulo 3, na semana que vem, conclui com o restante das 3 igrejas. Antes de entrarmos, vamos ver a interpretação do que significam essas 7 igrejas. Alguns intérpretes do Apocalipse entendem que essas 7 igrejas não são 7 igrejas literais, mas são 7 estágios, 7 eras que a igreja de Cristo passou ao longo de 2000 anos de história. Alguns entendem assim, o meio dispensacionalista entende que Éfeso representa a igreja apostólica, do século I, do ano 30 ao 100º ano depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu com o Estado, a igreja de Constantino, do século IV, 313, até o século VI, 590 depois de Cristo. Tiatira já é a igreja da Idade Média, a igreja da Reforma, não, a igreja da Inquisição, do ano das trevas, que vai de 590 a 1517. Sardes é outra era que a igreja passa, representa a igreja da Reforma, a igreja que começou com a reforma de Lutero, 517 a 1730. Filadélfia representa a igreja missionária, de 1730 a 1900 depois de Cristo. E Laodiceia representa a última igreja, a nossa, a última, a igreja apóstata, que vai de 1900 até a volta de Jesus. Assim interpreta os dispensacionalistas. Mas nós não acreditamos assim. Não, eles estão errados. Essas igrejas não eram simbólicas, elas existiam de verdade, estavam lá na Ásia, atual Turquia, e elas não representam estágios, representam igrejas locais da época. Igrejas que contavam com virtudes e com problemas comuns, como os mesmos que encontramos em nossos dias. Portanto, essas 7 igrejas da Ásia representam a igreja de Cristo em todas as eras. Então, quando se diz cartas às igrejas da Ásia, são cartas para nós, cartas para aqueles que foram antes de nós, que serão depois de nós, são cartas para todos os tempos. Essas igrejas tinham aspectos distintos umas das outras. Esses aspectos distintos foram e são todos encontrados na igreja de Cristo em todas as épocas. Você vai ver que Éfeso era cuidadosa da doutrina, mas era fraca em amor. Você vai ver que Pérgamo era fervorosa em amor, mas descuidada da doutrina. Portanto, irmãos, a 4ª sessão são palavras de Cristo, escute, avaliando, exortando, consolando, repreendendo e fazendo promessas à sua igreja, a nós. Cristo também mostra que, ao se dirigir a essas igrejas com cartas, o cuidado que ele tem com a igreja, porque ele envia 7 cartas a 7 igrejas, e cada carta é enviada de acordo com a necessidade de cada igreja. E todo esse cuidado é demonstrado no verso 1 do capítulo 2, veja só. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas aqui é um termo para a igreja. Cristo está mostrando o cuidado da igreja, o cuidado que ele tem à igreja, ao dizer: eu tenho na minha mão as 7 estrelas. Mostra o que? O sustento de Cristo. Cristo é quem sustenta, ampara, ergue, protege a sua igreja. Esse cuidado também é mostrado, veja só, é mostrado nos detalhes que ele conhece. Verso 2: conheça as tuas obras. Ele conhece cada detalhe.
das igrejas, ou cada detalhe dos indivíduos. Ele sonda, Ele sabe como nos ajudar, porque Ele não é um Deus alheio, que está em algum limbo, sem ser alcançado. É um Deus que conhece a cada um de nós. Mas como eu sei que Ele conhece? Então o cuidado é mostrado. Primeiro, Ele sustenta a igreja. Segundo, Ele conhece. E por que Ele conhece com precisão a igreja? Porque Ele conserva, o verso 1, na sua mão direita as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 candeeiros. 7 candeeiros, 7 igrejas da Ásia. No capítulo 1 a gente viu que João ouve um som de uma trombeta atrás dele, e ele vai olhar e vê 7 candeeiros, e vê no meio dos candeeiros um filho do homem. Então ele vê Jesus no meio dos candeeiros. Aqui João não vê só no meio, como vê andando. Cristo trafega entre nós. Cristo está aqui nos nossos corredores. Por isso Ele conhece cada um de nós e cada um dos problemas das igrejas. E por isso pode sustentá-la. Ok, irmãos? A 4ª sessão vai nos ensinar o que Cristo espera da sua igreja. Vamos ver virtudes a serem copiadas e erros a serem evitados. Vamos então para a primeira igreja das 7 igrejas. Vamos começar com a igreja de Éfeso. Éfeso estava situada onde foi construído o grande templo da deusa Ártemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, e Ártemis dos gregos ou dos romanos. A primeira carta é enviada então para esta igreja, a igreja de Éfeso. E o que podemos aprender dessa igreja? Essa igreja recebe de Cristo um elogio, um louvor e uma repreensão. Vamos primeiro para o elogio, é aquilo que devemos copiar. O que Cristo elogia nela? Cristo elogia Éfeso pelo seu zelo doutrinário, pelo seu apreço pela verdade, pelo seu zelo pela correta teologia. Veja o verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja só, Cristo sonda ela e vê que é uma igreja que trabalha e persevera pela integridade doutrinária. Éfeso era uma igreja bíblica. Éfeso era uma igreja fiel à palavra de Deus, fiel à Bíblia, fiel às Escrituras. Nós devemos copiar isso. Nós devemos ser fiel ao que está a Escritura. Esse foi o grande grito da reforma em latim: sola Scriptura, somente a Escritura. A Escritura é a nossa base, a nossa regra de fé e conduta. É o nosso instrumento de verdade teológica. Nela firmamos nossa fé, nela firmamos nossa doutrina, nas Escrituras. Assim deve ser. Éfeso também não aceitava o erro. Liga a televisão no sábado e vê programas cristãos evangélicos. É um atrás do outro, um diferente do outro, um oferecendo cura aqui, milagre ali, coisa ali, promessa estapafúrdia ali. Éfeso não caía nessa conversa. Dá 100 que Deus te dá 1000, vem cá que Deus vai te curar, mas tem que depositar na conta, tem uma toalhinha santa, um olhinho ungido, uma aguinha não sei daqui. Éfeso não tolerava essa conversa de charlatão, não aceitava o erro, e nem quem ensinava o erro. Veja só, conheça seu labor, sua perseverança. Verso 2, perseverava na doutrina, insistia. Puseste à prova que si mesmos se declaram apóstolos. Ou seja, eles não aceitavam os que se diziam apóstolos. Apóstolos eram só 12. Ok? Só 12, nenhum mais tem esse direito.
Judas trai a Jesus, se suicida, escolhem Matias, 12, e um abortivo, Paulo, 13, fechou o grupo apostólico. Mas já naquela época, uns já estavam se dominando, nós somos apóstolos também, até hoje tem, está cheio de apóstolo aí. Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, só quem viu Jesus tete a tete já morreu, não há como ser apóstolo mais. Então eles não toleravam, e batalhavam pela fé, o texto diz, o verso 2, e puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Eles batalhavam, o que está em 1 João 4, amados, não creais em todo espírito, antes provai-os. Os crentes de Éfeso provavam, examinavam. Se alguém te dá um livro, se alguém te dá um vídeo para você ver, se alguém te chama para ir a uma igreja, se alguém te fala de uma religião, de um Deus, você deve submeter isso a um exame, porque existem falsos deuses, falsas religiões, falsas doutrinas, falsos livros, falsos pastores, falsos padres, falsos mestres, falso tudo. E Éfeso não saía abrindo a porta, entra, falou que é de Deus, tá bom, tudo é de Deus, tá bom. Você falou que é de Deus? Eu vou examinar, testar. Colocou à prova, colocou tanto à prova, veja por exemplo, o verso 6, como eles colocam à prova, olha só, tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem eram esses nicolaítas? Algumas traduções, alguns intérpretes pensam que eram seguidores de Nicolau do primeiro século, um dos 7 diáconos de Atos 6, que depois se desviou. É uma das traduções, mas a mais possível é que era um grupo herético do primeiro século, que ensinava doutrinas semelhantes à de Jezabel, prostituição cultual, e a de Balaão, fazer negócios com a fé, ou idolatria também. E os nicolaítas ensinavam isso. Era comum na época a prostituição cultual. Na época dos gregos, na época do primeiro século, havia templos dedicados a deuses, onde se fazia sexo com prostitutas cultuais, a fim de prestar adoração a esses deuses. Então, sexo a fim de prestar culto aos deuses. Os nicolaítas ensinavam isso. E a igreja de Éfeso, não tem isso não. Nós não aceitamos isso. Isso é o que nós devemos copiar. Uma igreja fiel na doutrina, zelosa pela teologia, ortodoxa no seu ensino, que punha à prova, não era igual esses crentes levianos, tudo que vê na TV gosta, tudo que lê gosta, tudo aceita. Irmão, Satanás se veste de anjo de luz. Você tem que examinar a pastorzada, tem que examinar os vídeos, tem que examinar essa loucura que está virando o meio cristão brasileiro. Nem tudo que reluz é ouro. Então eles examinavam. Esse é o ponto a ser copiado. Agora há um ponto a ser evitado, que o Senhor repreende eles. O que era? Apesar de ser zelosos na doutrina, eram frios. Sua frieza espiritual, verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Apesar do seu conhecimento, Éfeso se tornou uma igreja fria. Olha só quem pastoreou Éfeso: Paulo, Priscila e Áquila, Timóteo, João. Era o Dream Team. Era Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer. Eram os melhores na teologia. Mas Jesus tinha uma repreensão: vocês se esfriaram, o amor de vocês murchou, vocês estão com a cabeça gorda, a doutrina perfeita, mas o coração perdeu o entusiasmo. A palavra perdeu aqui no grego, na língua grega, onde foi escrito, onde se originou o Novo Testamento,
quer dizer, divorciou-se do seu primeiro amor. Sabe por que alguém se divorcia de alguém? Você já viu quando alguém está casado? Por que casa? Está apaixonado, o coração pulsa. Quando acontece o divórcio? Quando o amor se esfria e você olha para o seu marido ou para sua esposa e não sente mais nada. E se divorciou. Éfeso se divorciou do amor. Perdeu a paixão, a ideia aqui. Perdeu a alegria. Estava fazendo um culto perfeito. Tudo. A parte doutrinária estava perfeita, mas estava mecânica. Não era mais de coração. Perdeu a alegria de cantar ao Senhor. A alegria de ler o livro sagrado, a Bíblia. A alegria de vir à igreja. A alegria de fazer suas orações. Perdeu o entusiasmo. E aqui Cristo faz uma advertência. O que ele fala? Se arrepende. Mas o que é isso? Se arrepender. O arrependimento é usado só quando alguém peca. É verdade. Esfriar o amor por Deus é considerado um pecado. O Senhor não adianta ter toda a doutrina, todos os fundamentos, todas as bases serem corretas. Se não houver paixão, amor, fervor, ele considera isso um pecado. Ele leva a sério isso. E ele vai dizer: volte às primeiras obras. Tenho contra ti que vocês se esfriaram. Reconheçam e confessem isso como um pecado. Se arrependam e voltem às primeiras obras. O que é as primeiras obras? Vamos dar o exemplo do casamento de novo. Quando conheceu o marido, a esposa, lá no colégio, mandava mensagem. Não, você não é da época da mensagem, desculpa. Cartinha, correio elegante, né? Ou mandava amiga, era amiga, lembrei, era amiga. Vai lá e fala para ele: nossa, você está tão bonito. Aí manda, aí ele com certeza era mais ingênuo, mais bocozão, né? Aí já dava taquicardia, né? O que eu falo? O que eu falo para ela? Lembra disso? Volta às primeiras obras, volta a me amar igual você me amava no colégio. Volta seu coração bater quando o telefone tocava. Você saía do quarto: mãe, é para mim, é para mim. Não é para você não, é lá do Magazine Luiza, menino. Ah, desculpa. É isso que o Senhor está querendo dizer. Volta àquela época romântica, ingênua, simples, despretensiosa. Tanta coisa está colocada entre nós e Cristo. Cristo nos quer como crianças ingênuas, simples, nada dessas parafernálias que nos faz separação entre Ele e nós. Volta a ler sua Bíblia com zelo, fazer suas orações simples, sem o vocabulário rebuscado, ir à igreja cultuar a Deus com simplicidade, ler a sua palavra, porções dela, como antes, praticar boas obras, fazer o bem, perdoar, amar o próximo. É isso que ele está dizendo. E agora ele dá uma sentença para Éfeso: se ela não voltar para o primeiro amor, ele diz assim: removerei seu candeeiro. O que é remover o candeeiro? Os 7 candeeiros era o símbolo da igreja. O candeeiro era o quê? Era aquela menorá, sabe aquele castiçal de 7 pontas de Israel, que põe óleo e põe fogo em cada uma das pontas? Então está dizendo que a igreja é a luz desse mundo, ela brilha para esse povo aí fora em trevas. O Senhor dá uma sentença para ela: se vocês continuar com esse culto mecânico frio, sem entusiasmo, vocês serão apagados. O juízo de Deus traria fim à igreja de Éfeso, e trouxe. Vai lá na Turquia agora, o que tem lá é ruínas. Essa igreja se acabou. Ou outra tradução é: vocês não serão tratados mais como cristãos, perderão sua identidade, ficarão irreconhecíveis, se não voltar a acender esse fogo. É a mesma coisa que um carro, uma Ferrari, sem gasolina, um fogão, sem o gás, uma vela, apagada, ela perde a sua identidade.
Por fim, ele faz uma promessa, no verso 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Qual é essa promessa? A promessa para quem permanecer fiel é da vida eterna, a entrada no paraíso. Nós sabemos que existe outro mundo além desse. A existência não se limita a essa esfera terrena. Há um outro mundo. E o Senhor nos prometeu: aquele que permanecer fiel entrará nesse novo mundo. E Ele designa esse novo mundo como o paraíso, novos céus e nova terra, onde habitaremos. Ele promete. Conclusão: Deus exige mais que doutrina correta. Ele exige amor, fervor, não só adoração externa, mas também interna. Essas são as lições que aprendemos de Éfeso. Vamos agora para a segunda igreja da Ásia, onde ele envia uma outra carta, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, que vai do verso 8 ao 11. Essa igreja, olha só que tremendo, assim como Filadélfia, são as únicas que não recebem nenhuma repreensão, só louvor e encorajamento. Esmirna e Filadélfia, Deus não encontra nenhum erro, só dá a elas louvor e encorajamento. Esmirna contava com uma expressiva colônia de judeus, que tinha forte influência entre as autoridades civis. E estes judeus, essa colônia judaica lá em Esmirna, era muito hostil e agressiva aos cristãos que moravam ali. E o Senhor começa dizendo à igreja de Esmirna, começa dizendo que era uma igreja marcada por sofrimento e perseguição. Veja o verso 9: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Era uma igreja que passava por muita perseguição do Império Romano, dominante da época, e dessa colônia de judeus que detestavam os cristãos. Essa igreja era acusada pelos judeus de ser uma igreja blasfema. Era acusada, não, ou melhor dizendo, era acusada e era blasfemada pelos judeus. Eles os acusavam e ultrajavam o tempo todo essa igreja. E Cristo chama estes de sinagoga de Satanás. Por quê? Sinagoga era um templo onde os judeus adoravam na época de Jesus. E estes judeus que oprimiam os cristãos ali de Esmirna, que blasfemavam eles e que oprimiam, Cristo chama eles de sinagoga, porque é um ambiente de judeus, mas de Satanás, porque são os judeus perversos, judeus que fazem mal. Era uma igreja também marcada pela sua pobreza. O texto diz: conheça as tuas tribulações e a tua pobreza. Era uma igreja humilde, era uma igreja que não contava com muitos recursos. É uma igreja como existem igrejas espalhadas por todo o país, no sertão do Nordeste, igrejas simples, sem tecnologia, sem apoio político, financeiro, econômico. Só que aqui há um contraste, um paradoxo. Ele fala assim, ó: conheça a tua pobreza, mas tu és rico. O homem não é pobre. Jesus falou que é pobre, mas também falou que é rico. O que isso significa? Ele está dizendo, era uma igreja humilde, pobre, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, rica, contrastando com Laodiceia, que era uma igreja rica, porque tinha riquezas, mas uma igreja imunda, vazia do Espírito Santo. Então, uma igreja humilde, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Talvez nós estamos precisando experimentar novamente a pobreza, perseguição, humildade, modéstia. Quem sabe, apesar de fazer mal para o nosso corpo,
pode fazer muito bem para a nossa alma. Não foi assim nos nossos primeiros anos? Quem tem mais de 40 anos sabe como era o Brasil, como eram os cristãos antigamente. Contavam com tão poucos recursos. Quem tinha uma bicicleta ria de orelha a orelha. Muitos iam para a igreja a pé porque não tinha condução. Os recursos eram os mais escassos. Mas eram pessoas tão felizes, tão cheias de Deus, tão graciosas, tão gratas, tão bondosas. Parece que quanto mais conforto, luxo, tecnologia, parafernália audiovisual nós recebemos, mais infelizes, vazios, depressivos nos tornamos. Essa era uma igreja humilde, mas rica no espírito, rica em alegria, rica em felicidade, rica em generosidade, rica em amor. E Deus, Cristo, encoraja ela em meio às provações, verso 10 e 11, não tema as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Até aí. Ele encoraja aqui, o que ele diz? Ele diz para os crentes de Esmirna, ou para a igreja, que ela ainda vai sofrer. Olha, vocês serão presos. Só que parece que é por breve tempo, quando ele diz, sofrereis uma tribulação de 10 dias, sereis presos, né? O texto diz aqui, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova em 10 dias. Estão prestes a ser presos, porém será por um breve tempo. Entretanto, após sair da prisão, eles serão martirizados. Por isso ele diz, ser fiel até a morte. Eles ainda vão sofrer, vão ser presos e vão ser martirizados. Alguns deles iriam morrer, porque ser crente no primeiro século não era igual agora. Você ia para os leões, ser comido no Coliseu, a mando de Nero, dos imperadores. Ele diz isso. Alguns serão martirizados. Por isso, ele inicia a carta dessa forma. Olha lá, verso 8. O anjo que está em Esmirna escreve estas coisas, diz, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Por que ele começa a introduzir a carta dizendo, eu estava morto e tornei a viver? Porque ele sabia que os crentes de Esmirna iriam ser perseguidos, presos e mortos. Mas eles não iriam permanecer mortos. Como Cristo que morreu, não permaneceu. Eles iriam ressuscitar. Mesmo em face ao martírio, irmãos, eu não sei quem é que vai ganhar as próximas eleições. Eu não sei se o continente sul-americano se tornará inteiro vermelho. E você sabe, o vermelho não é só da bandeira, é do sangue que esses homens derramam, desses governos totalitários, inescrupulosos, sanguinários. Eu não sei o que vai ser feito das famílias, das crianças, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas o que o Senhor nos encoraja, mesmo em face ao martírio, a morte não tem sobre nós a última palavra. Assim como eu, Cristo, morri e ressuscitei, vocês também ressuscitarão no último dia. E o mais tremendo nessa igreja é que, mesmo em face a todo esse mal, perseguição, blasfêmia, martírio, era uma igreja fiel. Não negava a Cristo, não cedia 1 milímetro de espaço para o inimigo, não negava o Senhor. E ele faz uma promessa para elas, no verso 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Olha que coisa linda, o que é isso? Aquele que permanecer fiel em Cristo, não sofrerá o dano da segunda morte. O que é isso, segunda morte? Se tem segunda, significa que tem uma primeira.
Primeiro eles vão experimentar martírio. Olha, vocês até podem morrer, a primeira morte. A morte do corpo. Ou eu morro de morte matada ou morrida. Ou seja, posso ser um mártir, posso sofrer um acidente, mas posso morrer com 90, 92, ou como o pai da minha esposa que tem 99 e não tem nem dor de barriga, o homem. Que saúde que é aquela. Mas o certo é que todos nós experimentaremos, de forma súbita ou longeva, a morte, a primeira morte. Mas os que creem em Cristo jamais passarão pela segunda morte. É a morte da alma, a morte eterna. A morte física vai alcançar todo mundo, mas quem crê em Cristo jamais passará pela segunda morte. Terá a vida eterna. Haverá um livramento em novos céus e nova terra. Conclusão que aprendemos com a igreja de Esmirna: em um mundo cheio de pecados, hostil a Cristo, nós sofreremos, mas ainda assim devemos permanecer fiéis a Ele até o fim. Amém? Vamos agora para a terceira igreja da Ásia, a igreja de Pérgamo. Isso vai do verso 12 ao 17. Agora a mensagem é para uma igreja que estava plantada, segundo João, onde tinha o trono de Satanás. Ela não era comercialmente importante como Éfeso e Esmirna, não era rota de nada. Mas tinha nela um importante centro religioso, era um importante centro religioso. Presta atenção, você se lembra que nessa época, o imperador romano que reinava era o substituto de Nero, era Domiciano, Flávio Titus Domiciano. Domiciano foi o primeiro imperador a promover o culto a si mesmo, ele arrogou para si o direito de Senhor e Deus, e ele promoveu o culto ao imperador. Pérgamo foi a primeira igreja da Ásia a iniciar o culto ao imperador. Ela possuía o primeiro e mais antigo templo da Ásia Menor dedicado a este culto, ao culto ao imperador. Entendeu? Por ser a sede desse culto, donde todos os outros cultos ao imperador procediam, Cristo chama Pérgamo. Pérgamo está plantado onde está o trono de Satanás, ou seja, o templo sede da adoração ao imperador. E Cristo chama isso, o trono, aquele templo, é o trono de Satanás. Por quê? Porque é um culto ilegítimo. Estão adorando uma pessoa, não estão adorando a Deus. Homens não são divinos, homens são homens. E o que acontece aqui com Pérgamo? Mesmo estando na sede do paganismo, da idolatria, mesmo correndo riscos, eles não negaram a fé. Veja o verso 14. Não, o verso não é 14 não. Não negaram a fé. Verso 13. Sei onde habitas, é onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Até aí. Mesmo correndo, imagina, ele estava na sede do paganismo, na sede onde Jesus chamava de trono de Satanás, mas mesmo assim não negaram, permaneceram fiéis, e a fidelidade deles era tamanha que chegaram até o martírio. Olha só o verso 14, o verso 13 ainda, o final. E nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, ou seja, em Pérgamo, no trono. A fidelidade deles chegava a tal ponto de ocorrer o martírio. Esse Antipas, alguns pensam que era pastor de Pérgamo, ou um cristão qualquer que foi um mártir. Por que ele foi um mártir? Se recusou, na sede da adoração ao imperador,
adorar o imperador. Se recusou, por isso ele é chamado de fiel testemunha. E foi morto por se recusar, dobrar seus joelhos para aquele templo onde o imperador era adorado. A tradição diz que ele foi queimado até morrer dentro de um touro de metal. Esse foi o caminho. Isso é o que devemos copiar, mesmo em face às perseguições, mantermos fiéis. Mas o Senhor faz uma repreensão para Pérgamo. Pérgamo tolerava falsas doutrinas, falsos mestres. Veja o verso 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Verso 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo tolerava falsas doutrinas, falsos mestres, diferente de Éfeso, que batalhava pela doutrina, pela verdade. Pérgamo não importava com a verdade, não tinha zelo doutrinário, com teologia, com doutrina, com verdade. Diferente também de Éfeso, que repudiava as obras dos nicolaítas, lembra no verso 6, que Jesus disse: tens contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Éfeso odiava, Pérgamo não. Pérgamo aceitava as obras dos nicolaítas. A repreensão é que eles ensinavam o seu povo, conduziam o seu povo no erro, conduziam o seu povo no pecado, na idolatria e na prostituição. Eles eram semelhantes a Balaão. Balaão, o que ele fez? Foi contratado por Balaque para fazer profecias falsas para Israel. Não deu certo, queria desviar. Aí Balaão tem uma ideia. Pega as suas mulheres moabitas e entrega para os filhos de Israel para cometerem prostituição com elas. E cometendo prostituição, vão adorar outro Deus, idolatria. Então, ele planeja isso. Ou seja, os líderes de Pérgamo ensinavam o seu povo na prostituição e na idolatria. Apesar de terem mártires, apesar de sofrerem, apesar de tentarem ser fiéis, o seu desleixo doutrinário levou eles à corrupção moral e à idolatria. Agora eles recebem uma sentença de Deus, verso 16: o próprio Cristo irá condená-los. Veja só, tinha na mão, estou lendo 2, portanto arrepende-te, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada que sai da minha boca. Por isso o verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que é isso? Cristo, por causa do desvio doutrinário, vai julgar aquela igreja. Todos que não têm apreço pela verdade serão julgados. A verdade não pode ser negociada, irmão. Não adianta ter zelo, não adianta ter fervor, não adianta até sofrer, sem que a verdade seja defendida e proclamada. Então ele dá uma sentença, mas também dá uma palavra de encorajamento aos que amavam a doutrina e a pureza moral, porque ele diz aí, o verso 17, ao vencedor, aí ele faz as promessas: dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ele dá uma palavra de encorajamento ao vencedor. O que é o vencedor? Aquele que permanecer firme, apesar da explosão de engano e de mentira religiosa, permanecer no caminho. Há uma recompensa. E aí ele mostra qual é essa recompensa. Ele faz uma promessa. Ele vai dar um maná escondido, uma pedrinha branca com o nome escrito,
nome. O que será que é isso? Quem vai ganhar uma pedrinha branca aí? Um novo nome, um maná escondido. Maná era o alimento que o povo de Israel comia no deserto quando estava peregrinando. Era um pão que descia e comia. Isso era um maná, ok? O que é isso aqui? O que dá ideia? Quem permanecer fiel até o fim, receberá o maná, o sustento eterno, será eternamente sustentado por Deus. É um alimento eterno. Nós não comemos e passamos a ter fome, comemos e passamos a ter fome, comemos e passamos a ter fome, mas quando Cristo vier nos levar com Ele, comeremos pela última vez, e nunca mais teremos fome. Fome não fala só de fisiologia, fala de completude, realização, ser plenos, realizados, satisfeitos. Você já viu aqui nesse mundo? Você faz uma intervenção cirúrgica e olha para o rosto, para os pneuzinhos, está muito bonito, passa 2 semanas, está triste. Você troca de apartamento, vai ver lindo, decora, 3 semanas tudo passou. Você compra um carro, aquele que você queria, aquele, e anda, e entra aquele cheiro de couro, 3 semanas, tudo se torna normal, nada preenche, nada satisfaz, mas esse maná é o gozo, satisfação, realização plenos que ouro, prata, cocaína, sexo, cassino e Las Vegas jamais poderão dar. A pedrinha branca, segunda promessa. O que é a pedrinha branca? Talvez Paulo tenha tirado isso dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Quando o atleta vencia uma prova, ele recebia uma pedrinha branca com um bilhete. Esse bilhete dava a ele acesso a uma celebração olímpica, onde os atletas receberiam prêmios. Quando o Senhor diz que vai nos dar a pedrinha branca, Ele vai nos dar acesso à celebração celestial, onde cada um de nós entraremos e receberemos os nossos prêmios, cada um segundo nossas obras. E a terceira promessa é um novo nome. O que é isso? Teremos no céu uma nova identidade, um recomeço, uma nova história, um novo destino. Aqui tudo vai passar, essas configurações passarão, darão lugar a novas, nova vida, nova perspectiva, nova história. É isso que Ele nos dá. Conclusão, o que eu aprendo aqui com a igreja de Esmirna? Era uma igreja sincera, mas errada, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones. O que significa para vocês todos? Sinceridade não é suficiente para agradar a Deus. Pastor, eu sou tão sincero, mas tão sincero. Filho, mas você está errado. A sinceridade não sobrepuja a verdade. Você pode estar sincero, ser sincero, mas está equivocado. Sinceridade, então, não é suficiente. Junto com ela, tem que acompanhar a verdade. Vamos para a última igreja e eu termino a minha mensagem. A igreja de Tiatira. Vão dos versos 18 ao 28. Tiatira era o quê? Uma igreja atuante, fervorosa, envolvida em obras. Ela era diferente de Éfeso. Lembra Éfeso? Tinha zelo doutrinário, mas não tinha amor. Tiatira não. Tiatira era uma igreja amorosa. Veja o verso 19, para você ter uma ideia. Olha só, conheça as tuas obras, o teu amor, o teu amor, e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. As tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Lembra de Éfeso? As últimas eram ruins. Aí Jesus manda, volta para as primeiras. A de Tiatira não. As últimas eram melhores que as primeiras. Ou seja, uma igreja entusiasmada, fervorosa, operosa, atuante, mas era infiel no ensino. Veja o verso 20. Tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então,
apesar do seu fervor, era um irmãozinho aqui, irmão canelinha, irmão fervoroso, irmão que vem no multirão, irmão que vem na oração, irmão que jejua, mas toleravam o ensino falso, e era uma igreja mística, porque toleravas uma mulher, Jezabel, profetiza. Então é uma igreja que pendia por misticismo, e era uma igreja moralmente impura, que o texto diz que leva a praticarem prostituição e comer comidas sacrificadas a ídolos. Quem promovia tudo isso em Tiatira? Lá em Tiatira tinha uma mulher, e ela era muito influente, tinha por nome Jezabel, não era o nome dela. João usa o termo Jezabel para se identificar com a Jezabel do Antigo Testamento. Quem era Jezabel? Que promoveu o culto ao deus pagão Baal. Então era idólatra e prostituta, porque era o deus da fertilidade. Então havia também prostituição cultual para Baal. E essa mulher estava promovendo isso, idolatria e prostituição. E ela não se baseava na palavra, mas em visões, revelações e profecias. Toda a igreja que tira a palavra como base doutrinária e vai apelar para visões e revelações, vai cair em idolatria, em prostituição. Quer ver como é que eu falo que ela era mística? Olha o verso 24. Digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Essa Jezabel falou, vocês têm que conhecer as coisas profundas de Satanás, as coisas profundas do diabo. Misericórdia, quem quer conhecer coisa profunda do diabo? Então parece que essa mulher fazia invocações, era um certo gnosticismo, um misticismo, e ela estava corrompendo aquela igreja. Existem gente assim, fervorosos, operosos, sinceros, mas místicos, deixaram a palavra para crer nessas coisas todas, e por trás dessa mística toda estava incutida imoralidade, e uma igreja cheia de pecados sexuais. Jesus então faz uma repreensão a ela, queria afligir com alguma enfermidade essa mulher, ia matar seus filhos. Aqui não é literal, filhos aqui é discípulos, ou seja, ele ia trazer juízo sobre essa mulher, e os seus discípulos, aquela igreja, iria se perder, se desviar, se dissipar. Não é assim que acontece com essas igrejas místicas hoje? Elas se desfazem, se diluem. Por isso o verso 18, olha o 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Olhos de fogo, olhos que perscrutam tudo. Ele sabia, ele levantava a saia da igreja de Tiatira, conhecia tudo. E os pés de bronze, pés que não toleram o mal, mas que trarão juízo. Entretanto, no final ele faz uma promessa para ela, verso 25 a 29. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e como cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços. 28, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei da estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz uma promessa, mais uma vez, para quem permanecer fiel à eternidade. Só que ele faz com um acréscimo. Assim como todas as outras, ele promete a eternidade, os céus. Mas ele diz assim, vocês irão para o céu e governarão com Cristo. A estrela da manhã aí é Cristo. O cetro de ferro é o que? Cetro era um instrumento de reis, que simbolizava autoridade, governo. Ele vai dar o cetro para nós, ou seja, governaremos também com a estrela da manhã, junto com Cristo. Irmãos,
Esses são alguns modelos, princípios, das 4 igrejas que nós estudamos, a serem adotados por nós: zelo, fervor, não negociar a verdade, pureza, amor. Coisas a evitar: idolatria, desleixo, ignorância, e assim prosseguiremos. Essas coisas estão escritas para o nosso bem, nosso progresso. Espero que tenha edificado você. Espero que você leia Apocalipse em casa, leia, releia até compreender. Deus vai falar muito com você. Feche os olhos, vamos orar.